Eu acho que eu posso dizer que eu atingi a consistência no day trade em menos de um mês. Afinal, eu conseguia passar um mês inteiro perdendo dinheiro consistentemente da mesma forma. E depois de 3 anos fazendo isso, eu consegui aprender algumas coisas, aleluia, e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Então aqui vão 5 coisas que eu aprendi depois de passar 3 anos perdendo dinheiro no day trade. E se você ficar até o final, ainda tem mais um bônus para você. Então, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, você precisa assistir o curso gratuito de análise técnica. Eu vou deixar o card aqui em cima para você. E na sequência, assiste também o guia de setups. E se você assistir essas duas playlists, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai melhorar muito seus resultados, enquanto você está aí nessa fase de perde, ganha, ganha, e a sua fase de empatar também. Então vamos lá, vamos então para as 5 dicas mais bônus das coisas que eu aprendi depois de passar 3 anos perdendo dinheiro. Número 5. O dólar, na minha visão, é mais fácil de operar do que o índice, mas a alavancagem te destrói. Aqui no canal há um tempo eu coloquei um vídeo sobre o True Range, que para mim é um indicador essencial para você que quer ter uma noção aí de alvo e stop do que esperar do mercado. E você vai ver ele aqui, tanto que ele tem em todas as plataformas. Eu estou usando aqui o MetaTrader, eu nem estou usando o Profit nesse vídeo, mas aqui a gente tem o ATR, tá vendo? Eu tenho um ATR de 100 no Profit a True Range, e ele me diz que, em média, a cada 100 candles, um gráfico de 5 minutos do dólar está variando em cada candle cerca de 5,5 pontos, enquanto no índice está variando cerca de 122 pontos. Bom, no índice 122, 120 pontos aí dá mais ou menos uns R$22 com um mini contrato, enquanto o dólar com 5,5 ele dá ali pelo menos R$55 com um mini contrato. Ou seja, se você quiser um stop um pouco mais folgado, você vai precisar colocar um stop no dólar que seja aí 8 pontos, o que vai ser aí R$80 com um mini contrato, enquanto no índice você poderia colocar ali R$40, que vai ser o dobro mais ou menos do ATR, e você vai ter um risco aí de R$40 com o seu mini contrato no índice, tá? Então, apesar do dólar ser um pouco mais fácil, um pouco mais direcional, respeitar bastante suporte e resistência, então ele não requer um nível técnico tão grande como no índice. Porém, se você não aguentar a alavancagem, se você não aguentar 2, 3 stops, você provavelmente não vai conseguir operar o dólar, porque você vai querer estopar com 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e graficamente falando isso é muito difícil. O pessoal do fluxo até consegue, mas se você está olhando para o gráfico, é muito difícil você fazer isso. Então, quando você estiver operando índice e dólar, tenha em mente isso. Você precisa ter um stop que vai te ajudar a ficar no trade e que não seja muito caro. Se você puder arcar com os stops mais caros do dólar, talvez essa seja a solução para você começar a ganhar dinheiro a partir de mini contratos. E olha que eu nem gosto de mini contrato, mas eu preciso admitir que, comparando um e outro, o dólar, na minha opinião, ele é um pouco mais fácil. Número 4. Quanto menor o time frame, mais você tem que esperar. O que, Maurício? Tá maluco? Isso não faz nem sentido. Se eu tô esperando o mesmo sinal num gráfico de 10 minutos e num gráfico de 1 minuto, é claro que eu vou passar menos tempo esperando no gráfico de 1 minuto. Bom, é aí que você se engana. Quando você está operando um modelo, como por exemplo os que tem aqui no guia de setups, você está procurando sinais baseados em candle. Então você está olhando, por exemplo, inside bar. Você vai olhar esse inside barzinho aqui, então isso daqui seria um possível sinal. Você vai ver mais o que? Esse inside bar aqui, depois você vê esse inside bar aqui, depois você vê esse inside bar aqui, e esse aqui, e esse aqui. E isso daqui é num gráfico de 5 minutos. Depois ainda tem mais esse aqui, mais esse, mais esse, mais esse aqui. Então, e aí tem mais um aqui. Olha só quanto inside bar. O que acontece? Quando você está num gráfico de 5 minutos, por exemplo, você vai passar ali, né? Você vai ver a cada, mais ou menos a cada 1 hora, mais ou menos não, né? A cada 1 hora, você vai ver 6
candles de 5 minutos se formando. Como você quer operar na direção um time frame maior, você não pode simplesmente sair executando todo e qualquer sinal que aparecer, porque senão você vai tomar muito stop. Eu tenho um setup aqui, que é o QQ1, eu vou falar dele mais pra frente, mas já vou deixar o card aqui em cima para você, que ele resume todos os setups do mercado dentro de um conceito. Só que já me perguntaram muitas vezes, funciona no mini índice, funciona no mini dólar, funciona no 2 minutos, nos 5 minutos, e eu não aconselho exatamente por conta disso. Ele é um setup que você não espera, ele é muito agressivo, tem muitas entradas, e se você ficar executando essas muitas entradas no mini índice, por exemplo, num gráfico de 5 minutos ou menor, você está pedindo para o mercado te arrebentar. Então, quando você está em um time frame menor, você precisa esperar mais, porque você precisa de mais confirmação. Então, por exemplo, se você estivesse esperando, nesse caso aqui, vamos colocar aqui a setinha, nesse caso aqui, o mercado fez o primeiro movimento, e aí ele tenta subir, volta, e aqui ele marca um pivô de baixa. Se você simplesmente vende nesse pivô aqui, ou se você quer vender no primeiro inside bar que você tiver, você vai ter um pequeno problema aí, que é o simples fato de que, na verdade, esse pivô ele foi falso, ele voltou para dentro desse pequeno range aqui do início do dia. Maurício, eu não tô vendo o range aqui, ó. Tem um range aqui, ó. Daqui até aqui é mais ou menos aqui o range do dia, né? Foi o quanto ele variou ali no início. Então o mercado não conseguiu sair dali, ele rompeu falso e voltou. E aí você precisaria de uma confirmação onde o mercado chega em um ponto onde ele rompe, faz pullback e tenta voltar. Então aqui seria uma possível entrada válida se o mercado tivesse tendência de alta, se você estiver acreditando numa alta, e a próxima entrada possível seria aqui nesse candle vermelho ou no inside bar aqui dentro. Por quê? Porque agora o mercado confirmou o rompimento, fez pullback, confirmou que o rompimento foi verdadeiro, porque ele fez pullback na zona de fundo e afundou, e agora ele está fazendo mais um pullback ainda para poder tentar resumir o movimento de baixa. Então, dessa forma, você passou um tempo esperando. Quanto foi esse tempo? Aqui seriam mais ou menos 31 barras, 3 vezes 6, 18, mais ou menos aí 2 horas e meia, 3 horas esperando, né? Dependendo se você estava olhando aqui ou aqui, vai de 2 horas e meia a 3 horas e meia esperando. Se você muda qualquer gráfico aqui, vamos colocar no 1 minuto do dia de hoje. Então vamos pegar aqui o início do dia. Tá aqui. Se você tentar executar todo e qualquer sinal que aparecer por aqui no gráfico de 1 minuto, você está ferrado. O ideal é que, se você estiver operando um gráfico tão pequeno quanto de 1 minuto, você seja o mais técnico possível. Então, coloque normalmente os seus stops abaixo de fundos técnicos, tente entrar em rompimentos de pivô a favor do time frame maior, tá? Então fica de olho em 2 time frames aí, porque isso vai te ajudar muito a identificar o possível momento do mercado. E se você estiver olhando 1 minuto, 2 minutos, espera o mercado fazer a sua movimentação, deixa ele subir, deixa ele cair, deixa ele romper, entra no pivô, põe o seu stop longo e vai fazendo o que você estudou. Com time frames de 1 minuto, 2 minutos, na minha opinião, faz mais sentido você operar de forma técnica, porque você vai ver todo o mercado fazendo ali a sua movimentação, dando a sua amplitude, e você vai poder navegar, né? Você vai poder surfar todo aquele movimento sem a afobação de ficar entrando e saindo toda vez que aparece um candle. Número 3. Operar contra a média de 20 é um ótimo jeito de perder dinheiro. Eu já falei sobre isso aqui em diversos vídeos aqui no canal, mas essa daqui é uma dica que ela não pode faltar. Eu não sei você, mas eu já vi muitos analistas, muitos outros traders que falavam que a média é tipo um imã do mercado. Então, quando você entrar, o preço tende a retornar até as médias. O preço retorna até as médias. E o que acontece? Você fica na cabeça que toda vez que esse troço aqui romper a máxima de um candle, ele vai vir, vai tocar aqui e você vai ganhar dinheiro. Então, você entende que quando o mercado se afasta, você pode comprar e sair aqui na média, e isso é horroroso, isso é horroroso. Isso é uma forma perfeita de jogar dinheiro fora. Então, não jogue dinheiro fora
dessa forma. Quando você colocar uma média no gráfico, eu estou falando aqui da média de 20, mas você não precisa executar exatamente ela. Tanto que se você me acompanha aqui, você vê os vídeos que eu faço sobre cripto, eu uso as médias de 12 e 26. Eu prefiro olhar duas médias do que uma só, e aí a zona entre a 12 e 26 está passando a 20, tá? Então se você prefere uma ou duas médias, tanto faz, mas esse número aí entre 15 e 25, né, entre 15 e 30, sei lá, talvez seja um número muito bom para você colocar na sua média. E não opere contra ela de jeito nenhum. Você vai perceber que durante todo o período aqui, mesmo com o mercado lateral, se você tentou vender aqui, você tomou um stop aqui em cima, se você tentou vender aqui, tomou mais um, se tentou vender aqui, até deu certo. E aí, vamos ver aqui, ó. Aqui de repente daria uma vendinha boa, que daria um lucrinho aqui, e depois você perderia dinheiro aqui, e aí perde aqui de novo, aí perde aqui de novo, perde aqui de novo, e aí pronto, a sua conta foi para o espaço e não vale a pena. Então, haja o que hajar, não opere contra a sua média, contra o seu indicador de tendência, contra a média de 20, seja lá o que for. Não opere contra. Dica número 2. Tudo o que você precisa é de 2 ou 3 setups para viver no mercado. Maurício, você não vai falar para poder operar um setup só, não? Mais ou menos. Se você já tem um pouquinho de experiência e você quer operar mais de um sinal, 2 ou 3 é tudo que você precisa. Então aqui você tem, por exemplo, o Inside Bar, que foi o exemplo que eu utilizei antes ali. Você pode, além do Inside Bar, executar um preço de fechamento de reversão ou um 1, 2, 3 de compra ou venda. 3 setups que eu conheci através do Stormer e que estão aqui no canal, organizadinho na playlist para você. Então, dessa forma, você utilizando 3 sinais, se você perder um, você tem outro, você vai poder entrar na direção da tendência e aí você vai conseguir sobreviver do mercado aqui tranquilo, sem se arrebentar. Maurício, mas por que você não falou para poder utilizar um só? Bom, se você é completamente iniciante, se você nunca teve experiência nenhuma com o mercado e está conhecendo agora, é óbvio que você tem que começar com um passo de cada vez. Porque se você tentar operar 5, 6, 10 setups de uma vez, é tipo colocar uma bazuca na mão de uma criança e se surpreender quando ela se explodir. Porque isso vai acontecer. Então o que você precisa fazer é executar um de cada vez. Então aprende um setup, executa ele por um tempo, faz 20, 50, 100 trades só nele, depois você adiciona um segundo, depois você adiciona um terceiro, tá? E aí dessa forma você vai ter tudo que você precisa aí para poder ter uma longa vida no mercado sem grandes complicações. Dica número 1, não foge ainda não, porque ainda tem o bônus. Mas a dica número 1 é: ganhar dinheiro com ações é muito mais fácil do que o mini índice, mini dólar, tá? Primeiro, porque a alavancagem é menor, você fica menos estressado. Segundo, porque você pode utilizar um gráfico de time frame maior e operar modelos que são baseados em entradas a partir de candle. Como eu falei com você do Inside Bar, do 1, 2, 3, do preço de fechamento de reversão, do QQ1, que é o setup que eu criei, que eu já mencionei aqui antes no vídeo, tem aqui na descrição também, caso você ainda não tenha visto. Quando você utiliza esses padrões, que eles são baseados em entrada de candle, com alvo na amplitude do candle, stop na máxima ou na mínima do candle, quando você está em ações em um gráfico de 10 minutos ou 15 minutos, eles têm uma assertividade absurdamente maior do que os modelos utilizados para índice ou dólar. Então ganhar dinheiro em ações é muito, mas é muito mais fácil. Até porque você vai ter diversas ações. Você só tem um mini índice e um mini dólar, e você tem aí mais de 80 ações que você pode operar, só considerando as do Ibov, sem considerar as que estão fora do Ibov. Então, você vai ter muito mais formas de encontrar um ativo que você se identifica, que você pode arriscar tranquilamente num gráfico de 15 minutos, arriscar aí R$20 no trade, coisa que é praticamente impossível no índice e é impossível no dólar. Então, dessa forma, eu acho que todos vocês deveriam dar uma olhada em ações. É claro que em criptomoeda também, porque eu já venho falando disso há um tempo, mas para você que quer ficar na B3, ações melhor do que índice e dólar de forma geral. E a dica bônus para você que ficou até aqui é: 2 a 4 trades por dia é mais do que o suficiente, é tudo que você precisa. Se você começar a fazer mais do que isso aí de número de trade por dia, num gráfico de 10 minutos, por exemplo, você não vai conseguir, por começar, porque isso aí já é um overtrading, já que você vai precisar aí de pelo menos
5 a 7 barras para poder ter algum sinal, se você for fazer 4 trades, você vai precisar de mais ou menos 28 barras, na verdade, no mínimo 28 barras para você ter 4 sinais. E num gráfico de 15 minutos, isso é extremamente difícil de acontecer. Normalmente você vai ter aí 2 trades por ativo, no máximo 3. Então seleciona aí uns 2 ou 3 ativos que você goste e se prepara para poder fazer no máximo 2 trades por dia naquele ativo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando matematicamente por que fazer 2 trades por dia por ativo é financeiramente melhor do que você tentar fazer mais trades em menor time frame, etc, tá? Então eu já expliquei isso aqui e faz muito sentido matematicamente e isso aumenta muito as suas chances de estar certo no mercado. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que você teve com os seus erros no mercado? Comenta aí pra gente poder saber. É isso, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!